Mais um episódio do podcast. Mais um episódio 17. Podcast 2 é par. Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre um tema bem atual, inclusive. Bem atual. Cresce cada vez mais. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem um copo. Acho que não tem nada, né? Mais aqui. Não, tá. Deixa assim. Beleza. Peraí, volta. Ajusta. Sobre um tema que cresce cada vez mais, tanto em benefícios, porque a gente precisa considerar que tem muitos benefícios, mas, não sei, eu arrisco dizer que tem mais problemas, sabe, em torno disso. Muitas questões, assim, problemáticas em torno disso, aumentando cada vez mais. Mas não porque sozinho ali a gente considera como único fator problemático ali, mas por conta de tudo que já existe. Que já tem. Isso. E como as pessoas estão usando, né? Acho que traz mais à tona os problemas já existentes na sociedade. Pode ser. Bom, a gente está falando de inteligência artificial. Todos nós, em algum nível, usamos hoje. A famosa IA. Né? Quem não usa, eu sei que pode existir, mas é cada vez mais. Sim. Crescendo, e a gente precisa também. E cada vez mais a coisa se aperfeiçoando, né? Então, assim, geração de imagens, geração de fala, pessoas que parece que existem num vídeo e elas não existem. Uau, tem umas reportagens agora, não sei se vocês viram, eu vejo o pessoal, vira meme, né? É muito engraçado. Um repórter, assim, que é inteligência artificial, para na rua, fazendo uma pergunta aleatória, e a pessoa responde, é super engraçado, assim. Você fala, e é tudo inteligência artificial, mas não parece, num primeiro momento. Então, os nossos avós, imagina, né? Imagina um senhorzinho assistindo, né? Não, a gente mesmo pode achar que principalmente, né? Quando pessoas mais velhas, elas tendem, né? Sei lá. Tem um vídeo que saiu essa semana do Trump, fazendo um discurso, falando sobre o governo brasileiro, né, o atual, e foi IA. E muitas pessoas não viram, que não tinham sacado o que era. Mas você percebeu? Como que foi? Demorou um pouquinho. Tá vendo? Ainda mais, né, enfim, é questão de opinião, né? Política até. Então, isso influencia. Claro, olha que interessante que você trouxe, porque é muito isso, quando a gente fala de problemas, mas porque... A gente tá pronto pra criticar, né? É muito complicado, gente. Meu Deus. Mas foi legal. Tem umas coisas, assim, que começaram a me assustar. Eu vou falar pra vocês, assim, que eu não usava inteligência artificial até pouco tempo, assim, não usava. Sempre ouvindo, né, o pessoal, olha, vai ajudar pra caramba, usa, né, por conta da produção de conteúdo, ferramentas e tudo mais. E aí eu comecei a usar mais recentemente pra pesquisa, pra facilitar mesmo, né, o trabalho, e ajuda muito, assim, demais. Demais. Não. Muito, demais, né, pra estruturar. Hoje já tá ficando difícil a gente desenvolver as atividades sem uma IA. Sim. Né, por conta de, enfim, facilita pra caramba. De correria, de necessidade de dar respostas mais rápido e ter uma estrutura pronta, rápido para determinada situação, uma apresentação, enfim. Facilita muito o trabalho, né? Muito, principalmente para produtor de conteúdo, assim, na internet, enfim. Mas a gente está falando de trabalho aqui, né? Então, o ponto que eu queria trazer é o que me assustou, né? Porque aí eu usando para trabalho, enfim, e aí eu começo a conversar com pessoas e eu falo, meu Deus, então não é só para isso que as pessoas usam. Pois é. Para trabalhar. E depois que você me falou, eu fiquei assustado também com algumas coisas. Pois e aí atendendo, né, começou a chegar principalmente esse ano, muitas questões na clínica também, de pessoas trazendo essas questões, e eu falei, meu Deus, o buraco é muito mais embaixo. Foi aí que a gente começa a pesquisar mais, né, ver mais artigos sobre isso e todo o impacto social que isso tem tido. Não, e assim, e você falando sobre a clínica, né, atendendo pessoas que trazem situações assim,
Aí o que acontece? A gente tem que ir atrás, você Muito. tem que ir atrás para estudar, para saber o que está acontecendo. Demais. Eu comecei em janeiro desse ano. Falei, gente, é muito mais embaixo. O buraco Exatamente. é muito mais embaixo. E você vê como é que é constante, né? E a necessidade do estudo, porque as coisas mudam o tempo Muito todo rápido. e os problemas mudam o tempo todo. Demais. Né? E aí eu começo a ouvir relatos, por exemplo, de colegas, né? Enfim. Eu contei pra inteligência artificial que eu tava grávida, sabe assim? Tipo, primeiro, quem soube dessa notícia que é, assim, talvez a mais esperada da família, enfim, foi a inteligência artificial. A pessoa sentiu ali todo o vínculo. Então aí eu fico pensando, né, o vínculo que já existia, criado, emocional, com uma inteligência artificial. Loucura. É muito louco isso. Loucura. Desabafos que as pessoas começaram a fazer. Eu fico pensando depois que nasceu o bebê. O quê? Vai chegar assim, olha, filho! Pois é. Ou fala pra ele, olha só quem chegou. Ajudar a escolher nome. Nossa, são muitas coisas. Escolher nome ainda não é nada, né? Mas Não. Isso... Uma pessoa, outro exemplo, né? Uma pessoa falando que ficou triste pra caramba com o que aconteceu no relacionamento. E essa pessoa foi lá desabafar mesmo. E aí, até aí eu não estava pesquisando ainda, né? Isso faz um tempo. Falei, gente, então quer dizer que é isso que está acontecendo? Aí a pessoa desabafou lá e a IA trouxe estratégias, falou assim, então sua parceria poderia ter feito isso, isso e isso. A máquina foi acolher a pessoa. Sinto muito, nossa, que chato, como assim ele não conseguiu, a pessoa, sua parceria não conseguiu fazer isso aqui que você precisava. É uma coisa tão simples, né? Olha, você merece mais, aquela coisa... Eu falei, gente, o negócio é muito mais embaixo. Não, e o negócio é mais embaixo porque a gente está tratando de inteligência artificial, que, enfim, eu até vi esses dias que não se trata especificamente de inteligência, mas uma consciência que aprende aquilo que você traz, que você leva para ela. Então, ela aprende sobre os seus comportamentos, ela aprende sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, e a partir disso, né, enfim, até existe o termo machine learning, né, que é o aprendizado da máquina. Como que é? Machine learning. Machine learning. Machine learning. E assim, e é isso, porque a IA... É a máquina aprendendo ali. Exatamente, sempre, né? ela vai modelar o, entre aspas, comportamento dela, ela vai aprender a respeito de você. Exatamente. Né? Enfim, eu acho que a gente acaba jogando, por exemplo, o ChatGPT, que é o mais utilizado aí, todo mundo conhece. Mais famoso, todo mundo conhece. Então, assim, eu uso basicamente para questões profissionais ou para um planejamento de viagem, enfim, outras coisas aí relacionadas à organização da casa, organização financeira. Tem muita coisa legal, né, para usar no dia a dia. E ele sabe quem é a Priscila, quem é o Pedrinho, quem é o Bruno, que fazem parte de uma mesma família. Então, se eu quero planejar uma viagem para o fim do ano, ele já traz vocês ali dentro do pacote. Já dá os nomes e tudo mais. Exatamente. Né, então, assim, aí a gente traz o machine learning, a gente traz a inteligência artificial para o problema que a gente está tratando aqui hoje, que é as pessoas estão utilizando isso como uma pessoa, entre aspas, para te dar respostas sobre problemas que você tem aí dentro do relacionamento, problemas psicológicos, enfim. Nossa, isso é muito sério. Quando eu soube que as pessoas estavam fazendo terapia com uma máquina, foi assustador. Foi o auge, assim. Porque, e aí a gente vai trazer essas questões, né? Como o Bruno acabou de falar, é uma máquina que traz o que você quer saber. Aí é um ponto, né? Teve até não, mas ela não fala só o que eu quero ouvir, porque ela não fala só coisas que me confortam, porque eu digitei lá, né? O cara extremamente famoso, né? Eu digitei lá, fale a verdade nua e crua sobre mim, sabe? Aquela coisa, né? Assim, então agora ela vai falar toda a verdade. Não tente me proteger, colocou lá os prompts, tá? Beleza? Ainda assim, a gente precisa lembrar que ela é programada exatamente para te satisfazer também nesse ponto.
Então você quer ouvir as verdades nuas e cruas ali aparecendo sobre você? Você é egoísta, você não sei... Todo mundo é egoísta em algum nível, todo mundo é tudo em algum nível, sabe assim? Então assim, é muita ingenuidade. Ingenuidade da nossa parte, sabe? de esperar uma resposta. E assim, ela é programada para te dar uma resposta sobre qualquer circunstância. Qualquer coisa. Inclusive o que a gente sempre sobre fala. Qualquer circunstância que você Ela tiver. cria, ela inventa respostas, né? Então assim, eu comecei por exemplo, a autora X para falar sobre tal coisa, ela inventa nome de livro, ela inventa nome de autor. Eu falo, não existe, esse autor aqui não existe, esse artigo não existe, e então ela cria, Não, só um parênteses assim, aqui, né, e como a gente estava falando, a gente usa muito pro profissional. Muito. E o seu, bastante puxado pra questão do comportamento das pessoas, Sim. né? Agora, falando da minha parte, assim, tem advogado sendo multado, porque nitidamente na justiça eles reconhecem aquilo que é feito ou não por IA. Então, assim, se deixar, a IA ela inventa julgados, né, jurisprudência que a gente utiliza para poder embasar, fundamentar a argumentação. Sim. E coisas que não existem, assim. E Não, a gente, é muito sério isso, a né? advocacia já há alguns anos já começou a se atentar para isso. Uhum. Então, assim, às vezes até no prompt a gente precisa que a IA ajude a desenvolver, por exemplo, uma defesa, uma petição, que a gente vai trabalhar em cima depois, mas assim, a gente tem que dizer, não invente jurisprudência. Olha, porque senão ela traz... Mas mesmo assim, né? não dá pra confiar, né? Eu acho. Não tem como. Não mesmo se você coloca lá o prompt, não invente, né? Ainda assim, não é... Gente, e aí fazer terapia, né, com uma máquina, assim, Não, muito Só sério, que a gente né? precisa ir, aí é o que a gente vai trazer agora. A grande pergunta é por que isso está acontecendo? Por que está crescendo dessa forma? Porque, pensa, poderia estar crescendo nesse sentido, né? Aproveitar para uma organização, para, enfim, ajudar de fato em coisas mais práticas e não em questões emocionais, né? Porque isso é muito mais complexo. Mas por que então está fazendo tanto sucesso nesse sentido, né? Das pessoas não conversarem mais com a própria parceria em casa, pedirem respostas pro ChatGPT para poder conversar com a pessoa, sabe, aquela coisa bem performática e rasa, e as pessoas achando que aquilo é profundidade. Por que está tendo tanta conexão com a máquina e menos com as pessoas? Eu começo a perceber um movimento assim de, justamente porque ela vai atender no mais alto nível as expectativas ali que você tem, não existe lado, campo para frustração. Não existe. Ela vai te confortar, ela vai, pensando que a pessoa está ali buscando esse conforto, uma resposta, né? É o que ela vai encontrar. E é o que não existe, a vida real não é assim, né? Vida real é o quê? Eu tenho um conflito e a gente fica pé da vida um com o outro, e aí a gente tem que tolerar quando eu peço alguma coisa você não vai fazer e vice-versa, e lidar com isso é difícil. Sim. Na máquina você não vai ter que lidar com nada disso, entendeu? É uma relação onde tudo que você quiser, ela tá ali. Pronta, digita lá alguma coisa no sentido assim, me responde, sei lá, tô aqui, prontíssima pra te ouvir. Verdade. Fale o que eu tô aqui para o que você precisar, essas são as respostas que ela te dá, sabe? Sim. E já te dá as alternativas, né? Pra onde seguir, enfim, e ainda... Posso te fazer um roteiro do que você tem que fazer, como agir, sei lá, enfim. Quer que eu faça isso agora? Não, é sempre tá prontíssima, né, para te atender. Então, esse lado que tem sido alimentado, não tem espaço para frustração, isso é assustador. Porque como as relações reais pedem isso, essa tolerância à frustração, lidar com conflitos, né? Isso é se relacionar, e a partir disso que a gente desenvolve habilidades para lidar nesse formato. As pessoas estão perdendo essas habilidades de se relacionar. Isso é assustador. Já acho que a coisa já estava indo ladeira abaixo com esse excesso das redes sociais, enfim, a comunicação por WhatsApp, só por mensagem. Sim.
as pessoas atrás do celular só. Só atrás de uma tela, né? E eu falo até, assim, até por nós, né? É muito mais fácil você se comunicar pelo WhatsApp, resolver as coisas pelo WhatsApp. Mas é bem rápido, né? Eu odeio ficar conversando pelo WhatsApp, meu Deus. Nossa. Sim, mas tem gente que só fala assim, não consegue ligar, né? Então, aí a sociedade evolui. E aí você tem evolução através da tecnologia com inteligência artificial, mas que tem que estar aí para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, né? E não ficar preso naquilo. É assustador. Para achar alternativas que, assim, não vai substituir uma terapia, não vai substituir um livro que você precisa se instruir, né? Ela basicamente te dá as respostas prontas, você não coloca a cachola para funcionar. A gente tá ficando mais burro, né? Cada vez mais, intelectualmente falando, emocionalmente. Isso é muito assustador, sabe? E o que me preocupa nesse estado em que as pessoas estão perdendo as habilidades ali cada vez mais, é que a gente até falou no último episódio, né, sobre muitas pesquisas já na área sobre relacionamentos, o que traz felicidade de fato para o ser humano, qualidade de vida, é ter bons relacionamentos conectados, que a gente tem habilidades socioemocionais e de relação mesmo, né? Sim. E aí, para onde a gente está caminhando, né? Porque aí quando a gente percebe adolescentes que têm filhos, já na fase ali dos 7, 8 anos, já começa a perceber muitas dificuldades nesse cenário para lidar com essas crianças e adolescentes, sabe? Nas escolas. Às vezes o meu filho não, mas o amiguinho tem. E aí, como é difícil conduzir isso, né? Sim. E eles enxergam o mundo já de outra forma, né? Muito diferente. Eles estão nascendo, eles estão crescendo já num ambiente 100% virtual, né? E aí é difícil tirar. É difícil, isso, e por isso que não é sobre tirar, a gente tem que ter ferramentas para aprender a lidar com essa realidade, sabe? Desde limitar, assim, o uso, mas falando mais dos adultos, os adultos não estão conseguindo conduzir as coisas, imagina. Não tem, muito, coisa que você não está preparado, não tá, né? E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, olhar isso assim como um grande problema, porque está afetando a coisa mais básica de sobrevivência humana, que é se relacionar. E isso me assusta muito, muito mesmo, sabe? Porque por conta das demandas da clínica, por conta de tudo que eu pesquiso e leio, você vai para um lugar e fala, aonde a gente vai chegar? Para onde a gente está indo, sabe? Mais num longo prazo, assim, é bem assustador mesmo. E quando você tem ali na palma da mão ou no computador, as coisas são muito mais fáceis, né? Então, e você fica escondido ali. Aquilo é o seu objeto pessoal. Sim. E ninguém olha, ninguém vê. Não tá aí para todo mundo olhar. Claro, não sei que seja um casal que um acessa o que o outro vê, o que o outro faz, mas normalmente não. Né? Aquilo faz parte da individualidade da pessoa. Sim. Assim como outros problemas que estão acontecendo, principalmente no Brasil, que são os joguinhos de azar aí, eletrônicos, né? Que antes não era assim que funcionava. E as casas de aposta que estão assolando assim, as pessoas, pessoal comprometendo o auxílio emergencial para poder jogar, né? Passando fome para isso. Fugindo um pouco do assunto, mas eu quero dizer, tá ali na palma da mão. Né? E a IA tá ali na palma da mão para dar respostas. Tudo que ameniza, né, gera dopamina, sabe? Essa expressão que tá muito em alta, né? Mas é sobre isso mesmo. Então, assim, não se pergunta mais pro Google, né? Se pergunta pro... Que tem a própria inteligência, né? O Gemini, mas se pergunta pro ChatGPT hoje. Essa é a fonte. É um campo propício, assim, grande para evitar a frustração. Então, percebe, os jogos que você falou, eu já lembrei disso também, porque é isso. É sobre isso, é uma busca incansável para evitar frustração. Sabe? Assim, isso gera muita dopamina. É muito gostoso, é prazeroso. Só que aí a gente precisa lembrar dos efeitos negativos disso, porque não é sobre isso. Evitar. Eu não posso me frustrar mais, né? E aí vira até um vício, né? Porque acho que tem relação com o vício como uma droga, por exemplo.
Isso é Drogas. retroalimentado, né? Isso estimula muito. O cérebro, ele aprende nesse formato. E aí, quando eu falo de desaprender habilidades, é isso. A gente perde, né? E aprende outras formas que são tóxicas, que são completamente problemáticas, assim. E é difícil mesmo esse tipo de situação, porque você pode falar até melhor, mas o cérebro, ele busca a economia de energia, né? Sim, é importante. Sempre, né? Até por uma questão de sobrevivência. Então, assim, aquilo que vai facilitar mais, as pessoas vão se sentir melhor utilizando. Sim, e não tem nenhum problema com isso. Imagina a gente sempre ter que gastar, isso nós não estaríamos aqui. Então é legal esse funcionamento do cérebro. Só que quando é um problema, né? E aí a gente precisa se ligar, sim. que é o que a gente está falando aqui. Porque a gente está falando de uma coisa, dentre tantos outros problemas sobre a inteligência artificial e tantos benefícios, né? O que a gente está tentando puxar aqui é sobre problemas nas relações, que é a coisa básica, mais importante para a nossa sobrevivência. São relacionamentos, mas não é qualquer relacionamento, assim, né? Inclusive, se você tem relacionamentos tóxicos, relacionamentos problemáticos, isso é um grande fator de risco para a saúde. A gente está falando de construção de relacionamentos saudáveis. Então... dentro de casa, amizades, fora... todos os relacionamentos, trabalho, né, e como a gente conduz isso. Isso me inspirou muito a desenvolver a plataforma também, sabe? A plataforma. Muito, vou deixar o link aqui para vocês. Desfazendo Nós. Exato. Tem que conferir. Uma plataforma muito de legal, né? assinatura, sim. Tá muito legal. Tem aulas semanais sobre diversos assuntos nesse meio, né, de relacionamentos. Tem clube do livro, tem desafio semanal, tem muita coisa bacana, porque essa é a ideia, sabe? Assim, vamos olhar mais para isso, aprender a se relacionar, construir essas relações, né, de forma mais saudável. E as aulas são semanais, né? São semanais. Tem módulos ali, tem mais para o próximo ano. É uma plataforma contínua, né? Então, legal. Em construção. Vale a pena conferir, que tá muito legal. Sempre com base científica ali, então tem livros, tem artigos, é bem bacana. Show. E assim, acho que pra gente ir fechando já, né? Pra gente ir fechando, acho que é interessante a gente entender porque assim, as pessoas, elas sabem disso, né? As pessoas sabem que, isso aqui é uma ferramenta. Eu tô perguntando aqui, mas não é isso que vai influenciar a minha vida, vai mudar a minha vida. O problema é que cada vez mais você tá usando isso. Cada vez mais você tá utilizando isso e tá deixando de lado. Até uma conversa, por exemplo, com alguém sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, né? Que tá ali, convive com você às vezes e é quem está ali para atravessar qualquer perrengue que você tiver. Que é com quem você pode contar de fato. Que é com quem você precisa construir de fato, né? Uma relação. E para poder enfrentar os problemas, você precisa ter uma relação firme, sólida, construída. Direta, real. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é fácil, porque cada um tem o seu jeito. Então, por isso essa questão da busca, né? Não é para buscar o mais fácil. Por isso a inteligência artificial. E não vai ser perfeito, mas a questão que é isso, as relações são assim, né? Relações reais, gente. Tem briga, tem alegria, tem... Eu vou ficar pé da vida com você, né? Você comigo e eu com o Pedrinho. É isso, é a vida. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com esses... É aí que a gente constrói relações. Por exemplo, estamos passando por um problema financeiro. Quem é o ponto forte financeiro no sentido de... Aí a gente traz a questão do provedor, ao provedor, enfim, mas o que seja, né? O ponto é, eu não vou compartilhar o problema para chegar numa solução, para a gente buscar uma solução juntos, para quem está participando disso, que depende disso, saber o que está acontecendo, isso é uma coisa básica. E vou buscar ajuda só na IA. Exatamente. Faz sentido, em segredo. Ou eu fiquei muito frustrado com uma coisa que a minha parceria falou, fez, e ao invés de trazer lá para a pessoa, né, olha, é assim que eu me senti, não gostei, gostaria que a gente tentasse resolver assim, como que a gente pode fazer, enfim, né? Vai lá, eu fiquei muito frustrado com o que aconteceu. Você acha que a pessoa deveria ter agido de uma forma diferente?
É lógico que a IA vai responder que, nossa, eu imagino quanto você está triste. Com certeza a pessoa poderia ter agido de uma forma diferente. Olha como ela poderia ter agido. Gente, esse tipo de diálogo precisa ter com a pessoa, entendeu? Você precisa saber da pessoa. Isso parece uma coisa meio básica, né? Que tenso isso, né? Agora você tem que conversar com o fulano. Porque ali você já vai estar enviesado, essa que é a questão. Você já vai ter ali o conforto da IA, por isso que é um problema. É aquilo que... Porque a IA, dentro do chat ali, ela é a sua IA. Olha, cuidado, eu acho que né? Ela conhece cuidado com essa busca desenfreada por prazer e esse conforto, esse consolo, essa coisa que ameniza, né? Que te tira a frustração. Lide com essa frustração. A gente precisa lidar com frustração. É assim que a gente vai construir relações reais, sabe? A gente precisa passar por essas fases também. Né? Eu acho que assim, essa questão da vida corrida, né? As pessoas estão precisando ter cada vez mais respostas mais rápidas, e aí faz sentido utilizar a inteligência artificial. É inversamente proporcional, né? Aumenta a necessidade de respostas rápidas, o aumento de dopamina, enfim, sei lá se isso tem a ver, mas provavelmente sim, e a diminuição da tolerância com frustração, paciência, né? Isso foi legal que você citou. A organização, tipo, peraí, vamos olhar a coisa que não é bem assim funciona, né? A gente, sabe aquela coisa na minha cabeça, deu certo. Na minha cabeça, aquilo ali não é assim. Mas e a realidade? Você falou dessa questão da inversamente, né, proporcional. Eu vou deixar aqui o link para você. Saiu uma pesquisa muito legal sobre isso. E aí a gente vai falar não só IA, mas o aumento da utilização de redes sociais, de telas, enfim. O quanto isso gera o aumento da dopamina, beleza? Mas a irritabilidade, o estresse, assim, sabe? Sim. Mas isso demonstrando ali, sendo apresentado em dados, então é bem legal. Se vocês tiverem interesse em uma coisa mais científica, eu vou deixar aqui. É bem legal. Tipo, é assustador, porque é cada vez mais ali sendo alimentado, né? Sim. E é legal, só que toda essa adaptação do cérebro, a gente precisa olhar também esse outro lado, que você fica muito mais ponto da vida, sabe? Assim, irritado com muita facilidade, e aí, que é tudo rápido, que e aí começa a afetar agora, as próprias relações, né? Exato. No sentido de você fica irritado com outra pessoa muito mais fácil. Exatamente. Agora, do ponto de vista biológico, né? A gente foi feito para isso? Óbvio que não. Por isso os impactos negativos, né? Se fosse, e até, tudo bem, é um processo de adaptação, só que isso precisaria de muitos anos, entendeu? E aí, como é tudo muito rápido, não dá, é muito negativo. Não dá. Bom, a gente tem muitas coisas, né, que a gente poderia falar. Dá até pra voltar nesse tema, Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Deixa no comentário. A gente pode falar sobre educação dos filhos, sobre isso, né? Tem muitas questões. Tudo a ver com tecnologia. Exato. Que tá afetando a nossa vida, para o bem e para o mal também. Mas eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre isso, sim, com certeza. Vamos voltar. Acesse a plataforma Desfazendo Nós também. Lá tem muito conteúdo sobre relacionamentos. Não deixe de, se você não segue ainda, seguir aqui esse canal. Sim, do 2E Par. Toca no sininho para receber aí atualizações. Compartilha esse vídeo. Segue o Bruno lá nas redes sociais também, no Instagram. Tá aí abaixo. Aqui também, vai estar tudo embaixo na descrição. É isso aí. Até o próximo, então, episódio. Até o próximo. Valeu. Valeu.